Isso é a perspectiva do plano Trump. São indícios, porque não há uma definição ainda concreta do que é o plano Trump. Não é o que o Kellogg já falou, ou o Rubio, ou o Waltz. Ou seja, é uma perspectiva, que seria o congelamento do conflito dentro das linhas, da linha de contato e de atrito atual. Isso não vai ocorrer enquanto, já falei, os russos continuarem com a vantagem no terreno estratégica e principalmente com a necessidade política, estratégica e militar de liberar, ou seja, capturar toda a região de Donetsk, fundamentalmente Konstantinovka, Druzhba e também Slaviansk, Kramatorsk, Seversk, que formam as grandes cidades do cinturão industrial do Donbas, além, né, de Soledar e Bakhmut e Avdiivka. Não estou nem falando de Pokrovsk, né? Pokrovsk deve cair pela manobra, já vamos analisar. Então, o primeiro é a paralisinha da linha de contato de atrito. Segunda perspectiva, não adesão da OTAN. Como isso vai ser formatado em tratado na Constituição ucraniana, não sei. Honestamente, não conheço um mecanismo jurídico que dê esse tipo de efetividade. Muito difícil de imaginar algo que gere uma compulsoriedade perante as potências. Só se for um tratado bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia, no nível, Farinazzo, do SALT I, que foi um tratado que funcionou. Limitação de armas estratégicas durante os anos 70, que perdura, se a gente for considerar, ainda que com certas fraquezas, mas perdura até hoje. Mas lembremos, os russos são desconfiados dos Estados Unidos, que saiu unilateralmente do Tratado de Mísseis Antibalísticos e que criou uma nova arquitetura, uma mudança, né, de insegurança jurídica do direito internacional público em nível global, a saída do Tratado de Mísseis Antibalísticos. Isso aí fica para outra live. Outro ponto, no caso, além da não adesão da Ucrânia à OTAN, aí que está, que os russos já falaram que não vão aceitar contingentes de tropas europeias formando uma zona militar desmilitarizada na Ucrânia. Não vão aceitar britânicos e franceses. Os russos não vão. Podem aceitar países não europeus. Não europeus. Bangladesh, Índia, até o Brasil. Porém, os russos não vão aceitar tropas francesas e britânicas, porque são partes no conflito. Outro problema, então, outro impasse que vai ocorrer. O regime de Kiev aceitar a soberania russa em relação às áreas incorporadas. Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. O regime de Kiev não vai aceitar. A grande parte da União Europeia, dos países mais envolvidos, principalmente os britânicos, vão forçar o regime de Kiev a radicalizar. Então, por mais que os Estados Unidos incentivem, isso não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Então, e a retirada ucraniana de Kursk, que os russos já falaram que vão derrotar. Questão de tempo. Para eles não tem nem prioridade de expulsar tão rapidamente Kursk, porque já explicando tecnicamente que se tornou uma killzone, quem quiser ler e estudar, está no site do Velho General um ensaio técnico de nossa autoria, na parte 1, na parte 2, sobre o significado de Kursk e o desdobramento estratégico disso. Então, ou seja, eu estou falando mais impasses do que soluções para o conflito. Fora as sanções, qual a perspectiva de melhoria da estabilização em relação às relações internacionais no aspecto geoeconômico para a Rússia em relação a essa resolutividade do conflito? Por quê? Os europeus estão cada vez mais pressionando a frota petroleira russa no Báltico, criando perspectivas de um conflito inimaginável. As sanções bancárias continuam. Muitas dessas sanções norte-americanas ao sistema bancário, energético russo foram aprovadas pelo Congresso norte-americano. Como é que vai revogar isso? Com novas proposições legislativas? Vai gerar uma polêmica e uma conflagração muito grande na Câmara dos Representantes e no Senado norte-americano. Então, não tem nem como propor isso. Lembrando que no governo do Trump 1, 2016 a 20, teve várias sanções rigorosas aplicadas contra a Rússia. Então é muito complicado. O que eu falo, querer ser os aspectos declaratórios
retóricos não necessariamente sobrevivem às mesas de negociação. Então isso aqui é para o nosso espectador poder analisar de forma muito clara e didática os impasses do plano Trump, por mais até certo ponto bem intencionado que seja.